Exemplo número 1, ele diz assim: encontre as raízes da equação 3x² menos 27 igual a zero, sendo o universo igual a todos os reais. Tá? Eu já comentei sobre esse universo aqui, todos os reais em sala de aula, tá, gente? Bom, aí eu vou ver aqui para vocês o seguinte, dividi esses slides em dois lados, digamos assim. O primeiro aqui, eu estou utilizando a primeira técnica para resolver esta equação do segundo grau, que vem A e C, e este lado aqui eu coloco a segunda técnica. Todos os dois já foram vistos em sala de aula com vocês, certo? Vamos pela primeira técnica. A primeira técnica é aquele detalhe de nós olharmos para a equação e simplesmente anular o C. E como se anula o C? Lembrando da simetria de números, ou seja, para eu anular esse menos C, que é no caso aqui é o menos 27, temos que colocar ao lado do menos 27 o mais 27. Aí vai anular. Só que tem um porém. Quando nós entrarmos com mais 27 aqui deste lado, do outro lado é obrigatoriamente também nós entrarmos com mais 27. Caso seja esquecido, está errado a técnica. Tudo bem? Temos que estar atento nisso. Vamos lá? Vamos ver como fica? Então, olha lá. 3x² menos 27 mais 27, que é igual a zero mais 27. Tudo bem? Conseguimos anular menos 27 com mais 27, zerou. É um número simétrico, é simetria, zerou. Então, isso aqui já não vai mais existir na próxima linha. Igual, somamos aqui. 0 mais 27 dá quanto? 27. Tudo certo, gente? Feito isso, percebemos que o 3 está aqui ao lado, multiplicando x² igual a 27. Temos que tirar esse 3 daqui. Como é que a gente vai tirar esse 3 aqui? Lembrando de uma outra técnica, dividindo tudo isso daqui pelo próprio 3. Né? É o que eu faço lá embaixo. Olha, eu pego, divido por 3, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Feito isso, a divisão aqui vai dar 1, que vai sobrar x², e a divisão aqui vai dar 9. Tudo certo? Bom, seguindo ainda no raciocínio da técnica, o que temos que eliminar agora? Este 2. Então, para eliminar esse 2, nós temos que lembrar o processo de radical, né, de radicais. Qual é o processo do radical que eu vou ter que utilizar aqui? A raiz quadrada. Né? A raiz quadrada eu vou ter que passar aqui ao lado esquerdo e também ao lado direito. Né? Passando a raiz quadrada em cima desse x elevado a 2, ela fica assim. Bom, aqui eu estou acrescentando que existe um 2, né? Aqui existe um 2. Aqui também existe um 2. Mas tem momentos que a gente não vai escrever esse 2. O aluno tem que saber que existe um 2 aqui, digamos, ele está invisível, mas existe. Aqui no slide eu estou colocando para lembrá-los, tudo certo? Mas geralmente, ou melhor, 100% é de não vir esse 2. Aparece a numeração quando é raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta. Isso já foi falado em sala de aula. Tudo bem? E por que, professora, a senhora tem que passar esse raiz quadrada tanto de um lado, tanto do outro? Para que eu possa eliminar esse expoente aqui desse x. Tá? Quando eu faço isso, eu faço a divisão do expoente com o índice. Esse índice chamado 2, ou seja, da raiz quadrada. Quando eu faço essa divisão, vai dar 1. Dá 1, então, este radical vai o quê? Sumir. E vai aparecer somente o x. Tudo bem? E a raiz quadrada de 9 todo mundo sabe que é 3. Lembrando que isto daqui eu posso fazer assim, por isso que eu coloco uma observação. Né? Esse 9 aqui eu posso fazer assim, olha, 3 elevado a 2. Né? Onde eu faço o corte também, que vai me sobrar quem? O 3. Só que hoje, né, os alunos já não perdem tanto tempo. Tem muitos alunos que já sabem no automático que raiz quadrada de 9 é 3. Ele já faz o procedimento aqui para sumir com esse radical. E aqui ele já faz mentalmente, né? Isso já está, digamos assim, na memória do aluno. Tudo bem? Então, raiz quadrada aqui desse x² deu x e a raiz quadrada de 9 deu 3. E o outro valor desta equação do segundo grau vai ser o negativo. Logo, o conjunto verdade é 3 e menos 3. Tudo bem? Em sala de aula a gente aprofundou mais esse conjunto verdade, jogando na própria equação e vendo que realmente a equação vai zerar. Ou seja, que a resposta está completamente correta, tanto 3 quanto menos 3. Como é uma equação do segundo grau incompleta com C, as raízes vêm simétricas, ou seja, um positivo e o outro negativo. Tudo bem? Vamos lá para a segunda técnica. A segunda técnica tem aluno que gosta, né? Ele já não faz todo esse procedimento. O que ele faz? A mesma questão. Ele pega 3x² menos 27 igual a 0.
O que que ele faz? Ele pega esse menos 3, joga para o outro lado, né? E vem como? Aí tem que lembrar, né? Se está negativo, ele passa a ser positivo, tá? O menos 27 vai para lá, ficou aqui, só que muda o sinal. Feito isso, ele procede na resolução dele. Abaixa esse 3x, ou seja, conserva o 3x ao quadrado, igualdade, e soma. 0 mais 27 dá 27. Tudo certo? Aí, o que os alunos fazem nessa segunda técnica aqui? Eles pegam o seguinte, esse 3, como está multiplicando do lado daqui, né, do lado daqui, ele passa para o lado de lá, dividindo, ou seja, para debaixo do 27. Feito isso, ele faz a divisão, 27 dividido por 3 dá 9. E isso conservando aqui esse lado, né? Depois, o que que eles fazem? Ele pega esse 2, né? Dizem que ele se transforma numa raiz quadrada. E assim, os alunos estão acostumados a fazer e faz isso, né? Passa aquela raiz quadrada aqui em cima do 9, né? Que fica dessa forma. E raiz quadrada de 9 vai dar quanto, gente? 3. E a outro, né? O outro valor, como se trata de uma equação de segundo grau que vem A e C, a outra raiz será o quê? Negativa. Então, você percebe, né, que dá o mesmo resultado. Eu, particularmente, gosto da primeira técnica. A segunda técnica, digamos assim, foi uma segunda técnica para facilitar, digamos assim, a vida, né, da pessoa que está resolvendo, para chegar mais rápido. Está errada? Não. Muitas vezes dá certo? Dá, com certeza. Às vezes eu faço pela essa segunda técnica, mas particularmente eu gosto da primeira técnica, e isso eu já comentei em sala de aula. Tá certo, gente? O segundo exemplo é o seguinte, diz assim, determine a solução da equação. Então, tu já percebe aqui que esta equação já é o segundo caso estudado em sala de aula com vocês. Veio o A e veio o B, sendo o universo igual a todos os reais. Como é que se resolve isso daqui? Existe praticamente só uma técnica que já foi falada em sala de aula. Como é esta técnica? Ele diz assim, solução. Utilizando a fatoração por evidência, ou seja, coloque o x de menor expoente em evidência para multiplicar o parêntese. Depois siga no processo de divisão mostrado no rascunho, tá? Depois siga no processo de divisão mostrado no rascunho. Esse rascunho bem aqui, vamos lá. Então, o que tu vai perceber aqui? Tu percebes o seguinte, que tem 5x ao quadrado menos 45x igual a zero. O que está em evidência aqui, que aparece tanto nesse primeiro termo quanto no segundo termo? Tu vai me responder, professora, é o x. Mas um desses x, ou esse x elevado a 2, ou esse x elevado a 1, vai ficar em evidência. E ele diz aqui, qual é o x que vai ser colocado em evidência? Ele fala bem aqui, o de menor expoente. Você percebe que o de menor expoente é o x elevado a 1, e não o x elevado a 2. Né? O 2 é maior que 1, então esse x elevado a 1 vai ser colocado em evidência. E como eu faço isso, professora? Vem para cá, coloco o x em evidência, coloque a multiplicação, abra o parêntese e iguala tudo a zero. Esse que é o modelo, é a forma, é a técnica que você vai fazer sempre quando vier o A e o B, e o C igual a zero, no caso, o C igual a zero, o A e o B igual a zero. Ou seja, não vem o C, vem só o A e o B. O modelo sempre é esse de resolver a questão. Bom, e aí, professora? Coloquei em evidência o x de menor expoente, abri o parêntese, igualei a zero. O que é que nós temos que fazer agora? Aí volta para a questão, vai lá para o rascunho, pega todo o primeiro termo e divide por esse x que você colocou em evidência. E eu fiz aqui ao lado, 5x ao quadrado sobre x vai ser igual. Aí eu vou desmembrar esse x ao quadrado, tá, gente? Como é que eu desmembro? X ao quadrado não é a mesma coisa que x vezes x, que eu comentei em sala de aula, né? O que vai ter que fazer agora? Você corta um x de cima com um x de baixo, ou seja, você divide um x de cima com um x de baixo, que vai dar 1. É esquisito? É, mas é álgebra, né, gente? A gente está mexendo com letras e números, tá? Então, isso aqui vai sumir, né? Vai sumir no bom sentido. Foi feita uma divisão e deu o resultado como 1. O que sobrou? 5x, eu coloquei ao lado. Então, isto que sobrou, ou seja, esta resposta será o que tu vais colocar aqui dentro do parênteses, tá? Bom, já está aparecendo os números. O que vai ser aqui? Por que veio menos, professora? Da onde veio esse menos? Esse menos veio da própria questão, tá? Da própria equação. Se aqui tem menos, você vai ter que colocar menos aqui também. Se fosse mais, você teria que colocar um maisinho aqui, tá? Vamos pensar assim por enquanto, tá? Bom, próximo passo, o que você vai ter que fazer? Pega o próximo termo, 45x, também vai dividir por termo que está em evidência. Fiz aqui no rascunho, 45x dividido por x, tá? Esse termo
dividido por esse. Fiz aqui ao lado. O que que dá? 45. Por quê, professora? Porque, olha, o x com x, né, dá 1. X dividido por x dá 1. O que que me resta? 45. Colocamos aqui ao lado. Pega isto daqui e traz como resposta para dentro do seu parênteses. Bom, o que que você observa aqui? Observa-se que tanto o x quanto o que está dentro do parênteses, ele diz que tudo é igual a zero. Então, vamos arrumar isso? O primeiro x, que é o primeiro termo, né, que nós colocamos em evidência, vai ser igual a zero. E tudo que está dentro do parênteses também vai ser igual a zero. Vamos lá? 5x menos 45 igual a zero. Só que aqui temos que resolver essa equação. E essa equação já é de primeiro grau, né? Porque o x é elevado a 1. E é facinho. É só você lembrar dessa técnica, aquela primeira que eu expliquei para vocês. Ó, menos 45. Vamos anular o menos 45. O que que nós temos que colocar ao lado? Mais 45. Lembrando que do outro lado também tem que entrar o mais 45 somando com zero. Eu já estou colocando aqui embaixo. Feito isso, 5x, né? Menos 45 com mais 45, isso vai zerar. Vai ser igual. 0 mais 45 dá quanto? 45. Tudo bem? Isso aqui foi embora e 0 mais 45 deu 45. Tudo certo, gente? Feito isso, o que que nós temos que fazer? Temos que isolar esse x aqui, né? E tem esse 5 aqui, né? Temos que tirar esse 5. O que que nós temos que fazer? Pega o 5, esse 5 divide tanto aqui nesse lado quanto do outro lado. Como eu fiz aqui embaixo, olha. Ele, digamos assim, ele abaixou, né? Ele divide por ele mesmo e ao outro lado também. Certo? Então, corte, né? Ou seja, 5 dividido por 5 dá 1. E o que resta? X igual. 45 dividido por 5, temos que fazer também essa divisão, deu quanto, gente? 9. Tudo certo? Então, logo o conjunto verdade vai ser 0 e 9 da questão. Ou seja, o que vai tornar minha questão, minha equação verdadeira, foram essa resposta, 0 e 9. E o interessante é que toda vez que vê o A e o B, nesse modelo de equação de segundo grau, sempre uma resposta vai ser 0 e a outra, digamos, diferente de 0, tá? Um grande abraço, até a próxima, tá, gente? E espero que eu tenha ajudado vocês aí. Até a próxima e até o presencial também, que já está acontecendo, graças a Deus. Tchau, tchau para vocês. Um bom final de semana, ou então uma boa semana, um bom dia, enfim. Tchau, tchau. Beijão em todos.